Então, aqui nós temos atividade 7. Daí eu coloquei uma explicação ali, tá? Qualquer coisa vocês vão perguntando. Então, o que diz ali? Um termômetro marca uma temperatura de 10 graus Celsius, 10 graus Celsius, afastados do zero. Podemos representar a situação em um termômetro de duas maneiras. Bom, ali só fala em 10 graus Celsius, tá? Então, 10 graus Celsius pode ser aqui em cima, no ponto A, né? 10 acima do zero, né? Aqui tem uma retinha do lado, que eu já falei que vocês podem copiar no caderno, né? Fazer uma reta assim, uma régua. Então, pode ser 10 para cima, né? Ou 10 para baixo. Tudo bem? Vocês contarem ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo bem? Então ali tem a explicação, né? No termômetro A, o ponto A do termômetro está distante 10 gradações do ponto de origem zero. Então o ponto de origem é zero, tá? E no ponto B, o termômetro está distante de 10 gradações do ponto de origem zero também, só que para baixo. Aqui, ó. Tudo bem? Todo mundo enxergou isso? Tá bom? Ou tem que ampliar mais? Se ampliar mais, a gente sai meio do foco também, né? Ficou grandão demais, né? Vou ter que diminuir um pouco, não adianta. Muito bem. Nas figuras, vemos que há dois pontos A e B do termômetro que podem ser tomados como a posição da coluna de mercúrio em relação ao ponto de origem zero. Isso mostra que o número natural 10 não foi o suficiente para expressar de modo que não deixasse dúvidas o afastamento da coluna de mercúrio em relação ao ponto de origem zero. Para eliminarmos a possível confusão, convencionamos a seguinte leitura. O ponto A está 10 graus acima de zero e o ponto B está 10 graus abaixo de zero. Tá? Então é muito importante entender aqui, ó, acima de zero e abaixo de zero. Certo? Simbolicamente eliminamos a confusão antepondo o sinal mais, é o sinal de mais, que vocês conhecem, tá? Sinal de mais, as medidas acima de 0 graus Celsius, então acima de zero é mais, e menos as medidas abaixo de zero. Então abaixo de zero é menos, é abaixo de zero, tá? Então o ponto A é mais 10 graus Celsius, o ponto B é menos 10 graus Celsius. Então aqui, ó, no desenho tem uma reta semelhante a essas aqui, ó, né, que estão do lado do termômetro, né, como se juntasse essas duas retas aqui, ó, né, juntasse essa reta com essa aqui numa só, certo? Que tem os dois pontos A e B, tá? Então tá aqui a reta, essa reta aqui, Ai, certo? Miguel, bota tudo, Miguel. Não gosta dentro. Ai, ai. Agora vou pior. Que é isso, pessoal? Então tá. Então aqui tá a reta. E se vocês contarem, então tem 10 graduações para cima, então vai ser mais 10 graus Celsius, tá? 10 para cima. Tá aqui, ó, acima de zero, né? Para cima. E para baixo, né? Abaixo de zero, menos 10 graus Celsius. Menos 10. Então, zero mais 10 para cima, menos 10 para baixo. Então, aqui está escrito, a temperatura de 10 graus acima de zero é indicada por mais 10, e dizemos que mais 10 é um número inteiro positivo. A temperatura de 10 graus abaixo de zero é indicada por menos 10, dizemos que menos 10 é um número inteiro negativo. Tudo bem? Então, vocês entenderam o que é o número positivo e o que é o número negativo? Ninguém entendeu nada? Sim, eu entendi. O que é o número inteiro Entendi. positivo, então? Ele é acima de Zero. 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 E o número negativo, ele é abaixo de Zero. zero. Então, aqui tem algumas situações que são usados os inteiros negativos, e às vezes nem são inteiros, né? Em algumas situações são números inteiros, e em outras não. Mas para anos, datas, né? Normalmente se usa, né? Que nem aqui nessa reta numérica, ó. Há situações em que não escrevemos sinal mais ou usarmos números inteiros positivos.
os números positivos e os números negativos aparecem em muitas situações, como, por exemplo, na indicação de um período antes e depois de uma data determinada. Então aqui tem uma reta, né, uma linha do tempo, né? Eu ampliei ela bem aqui, né? Para vocês verem. Pena que eu não acertei exatamente o zoom, né? Não tem como acertar aqui, porque ele é automático. Eu não consigo colocar exatamente. Não consigo. Ó. Ou eu aperto ou aumentar ou reduzir, ele não me dá muito recurso, mas é o suficiente, né? Já conseguimos enxergar ali. Então aqui, ó. Aqui está o ponto zero, que foi o nascimento de Cristo, tá? O nascimento de Cristo é o marco na história da civilização ocidental, né? Que é considerado o ano zero aqui, ó, tá? Então, quando nasce Jesus é contado, começa a contar os anos. Então, nós estamos no ano de 2021. Então, nós estamos no ano 2021 após, né, o nascimento de Cristo. Cristo nasceu e começaram a contar os anos. Estamos em 2021 depois de Cristo, tá? Então, depois de Cristo é DC, antes de Cristo é AC, tá? Então, aqui, ó, esse DC significa depois de Cristo. E o AC, que está lá do outro lado da reta, é o antes de Cristo, tá? Antes de Cristo. Certo? Tudo bem? Aula de história misturada com matemática, tá? Então, DC, depois de Cristo. AC, antes de Cristo. Então, tá. O que aconteceu no ano menos 400, então? Os gregos não conheciam os números negativos, ó. Nessa época aqui, ó, não se usava número negativo, né? A civilização não conhecia. Se bem que dizem que os chineses conheciam, tá? Isso eu não posso afirmar. Mas aqui cada barrinha acho que são menos 100 anos, né? Zero, aqui eu acho que é o menos 100. Aqui é o menos 200. Menos 300. E o menos 400. Pro lado direito, são os positivos. Então, provavelmente aqui nessa barrinha é o ano 100, o ano 200, o ano 300, 400, 500 e 600, tá? Mais 600 ele colocou aqui porque é positivo. Então tem esse outro detalhezinho aí, importante, que é o seguinte, os números positivos eles não precisam do sinal de mais, tá? Esse mais aqui na frente não é necessário. Se o número não tem sinal de mais, ele é automaticamente positivo, tá? Tudo bem? Tá? E no ano 600 depois de Cristo, os hindus já usavam quantidades negativas, tá? Tudo bem? Alô? Sim, Sim. Todo mundo entendeu? eu entendi. Então aqui tem outra utilização dos números negativos que são em altitudes, tá? Então aqui tem um alpinista que ele está na altitude de 30 metros. Então ele está 30 metros, aqui é o nível do mar, ó. Aqui é o nível do mar, tá? Então ele está 30 metros acima do nível do mar. Então é uma altitude positiva de mais 30 metros, ó. Por isso que colocou entre parênteses mais 30 metros. Só que quando é abaixo do nível do mar, a gente sempre coloca menos 30, né? Aqui tá a menos. Aqui o peixinho tá nadando ali, né? A menos 30 metros. Então é 30 metros abaixo do nível do mar. Profundidade de 30 metros. Então é menos 30. Tranquilo? Tranquilo? Alguém tá me ouvindo aí? Sim. Sim. Sim, Muito bem. Note que em todas as situações apresentadas há um referencial que tomamos como origem. Então, o zero é a origem, tá? Chamado de origem, né? Parte do zero para a esquerda ou para baixo, negativo. Da direita e para cima, positivo, tá? Muito bem. Claro que de repente, como eu estou de frente para vocês, daí vai ficar meio confuso, talvez. Tem que pensar um pouquinho qual é o lado direito de vocês, né? Todo mundo sabe qual que é a mão direita, qual que é a mão esquerda. Então, cuidado. Olha ali no papel já está certinho, tá? Que está de frente para nós. Então, a direita, do que tu olhar ali no papel à direita, vai ser a tua direita, tá?
A esquerda que tiver no papel é a tua esquerda e tudo certo, tá? A gente escreve da direita para a esquerda, certo? Talvez do jeito que vocês estão olhando é ao contrário, né? Bom, mas olhando na tela, a direita é esse lado aqui, tá? Estão olhando na tela ali, ó, direita, tá? E aqui é esquerda, para tirar as dúvidas, tá? Então a gente escreve da esquerda para a direita, nesse sentido que a gente escreve, tá? Existem civilizações que escrevem da direita para a esquerda, né? Não sei se vocês gostam de ler aqueles livrinhos de mangá. Os mangás são escritos da direita para a esquerda, né? Daí tu vai começar o livrinho, tu lê ele de trás para frente, tá? Porque é civilização oriental, né? Os orientais fazem ao contrário. Muito bem. E aqui tá o exercício. Responda as questões. Agora que eu vi que dei um erro. Esse responda as questões tinha que estar aqui, ó, nesse canto aqui, né? Saiu lá do outro lado. Agora que eu vi que deu erro aqui, ó. Tá? Isso aqui foi na hora que eu fui arrumar o documento e eu coloquei duas colunas e ele jogou o responda as questões para a coluna da direita. Olha, daí na hora eu não vi e ficou assim, mas tudo bem. O enunciado do exercício aqui é responda as questões, tá? Então, 1. Em cada caso, escreva o número inteiro positivo ou negativo correspondente. Uma temperatura de 25 graus acima de zero. Essa temperatura é positiva ou negativa? Positiva. Positiva. AB, um saldo negativo de 15 gols. Se é um saldo negativo, é positivo ou negativo? Negativo. Negativo, como é que vocês vão escrever? Vão escrever mais 15 ou menos 15? Menos. Aí menos. 15, porque é negativo, ó. Negativo é menos, tá? Se é acima de zero é positivo, daí tu escreve mais 25, tudo bem? As outras eu não vou fazer, vou fazer só essas duas de exemplo. Depois vocês têm que, ó, pensar, tá? Tá? Não esqueçam, então, das referências que eu coloquei aqui, ó. Tá? Vai ter uma linha do tempo ali também. Então, se é antes de Cristo, é negativo, ó. Nascimento de Cristo é o ponto zero, ó. Tá? Ponto zero, a origem é aqui, ó. A origem da contagem dos anos é aqui. Tá? Então, se for à esquerda de Cristo, é negativo. Negativo. Se for à direita aqui, é Positivo. vai ter umas também de profundidade, tá? Se for acima do nível do mar, é positivo. Positivo. Abaixo negativo. Abaixo negativo. Se for temperatura, acima Positivo. de zero é positivo e abaixo de zero é Negativo. negativo. Então, o número só não tem sinal. A gente pode escrever os positivos sem usar o sinal, tá? Mas o único número que a gente sempre vai escrever e nunca vai ter sinal é o zero. O zero nunca vai ter sinal, tá? O zero não tem sinal, ele não é nem positivo nem negativo, ele tá no meio ali. Tudo bem? Entendido? Sim. Muito bem. Eu acho que a gravação por hoje podemos encerrar ela aqui. E daí, se tiverem algumas dúvidas, a gente vai tirando as dúvidas, deixar esse vídeo gravado para os colegas. Se houver necessidade, a gente grava outro vídeo também. Se tiver alguma explicação que seja necessária, eu gravo de novo, tá bom? Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui para os colegas que vão assistir depois.